Meus amigos do Lar dos Humildes. É um prazer enorme estar com vocês novamente. Eu que já tive a oportunidade de estar presencialmente na casa e algumas outras vezes, pelos caminhos da internet. Dessa vez, juntos para mais uma vez refletirmos sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, sobre a ótica, a perspectiva do Espiritismo, não é? E antes de começarmos a nossa reflexão, convido a vocês para juntos fazermos uma prece e levarmos o nosso pensamento para Maria, Mãe de Jesus, agradecer a ela pela sua companhia para com a humanidade, por ela distribuir em tantos lares, em tantas casas onde hajam pessoas aflitas, necessitando de amparo, de abraço, de consolo. Agradecer a ela por irradiar o seu amor, a sua luz, a sua calma e apaziguar tantos corações intranquilos que buscam nela um pouco de água para refrigerar a sua sede de esperança, a sua falta de horizonte. Maria, Mãe de Jesus, agradecemos a sua companhia e pedimos que continue conosco. Meus amados, o convite que me foi feito hoje para refletirmos é sobre o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. É possível que entre aqueles que estejam vendo essa transmissão estejam aqueles que não sejam espíritas ou que estão tendo acesso à doutrina espírita agora, recentemente. Então é preciso reforçar, lembrar que a doutrina espírita se baseia nas leis da natureza e tem como referência o Mestre Jesus, o Príncipe da Paz, como sendo o espírito mais puro, mais perfeito que a humanidade já conheceu. Também nos baseamos em 5 livros que foi codificado por Allan Kardec, que codificou a doutrina espírita. É o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 19, o assunto fala sobre a fé religiosa, condição da fé inabalável. E para falarmos desse assunto, acho que convém refletirmos sobre a condição que a humanidade atravessa hoje. Hoje nós temos aproximadamente 7,5 bilhões de pessoas habitando no nosso planeta, cada um com a sua opção religiosa. Existem até mesmo aqueles que não têm uma opção religiosa ou que se declaram ateus, mas nem que por causa disso estão mais distantes de Deus do que eu. Existem muitos ateus que com sua conduta, que com sua bondade, com sua maneira amorosa de tratar o próximo, está bem mais perto de Deus do que eu, que me declaro espírita. Entre esses 7,5 bilhões, nós temos aproximadamente 2,5 bilhões de pessoas que se declaram cristãs, os católicos, os protestantes, os espiritualistas, que não se definem como religião, porque aqueles que acreditam que após o fim do corpo físico ainda existe o espírito. E ainda também temos nós que também somos cristãos, mas que entendemos que depois do fim do corpo físico há
ainda permanece a existência do Espírito e que Deus, dentro da sua infinita misericórdia, nos permite a reencarnação para que possamos aprender, após várias existências, o caminho para nos tornarmos melhores, né? Para nos depurarmos, deixarmos para trás os sentimentos ligados à mágoa, ressentimento. Existem outros irmãos no nosso planeta que têm uma maneira diferente de entender tudo isso. Alguns não são cristãos. Outros dizem que se eliminar o ímpio, ou aquele que vai contra as suas crenças, né? Se ele exterminar aquela pessoa, ele vai ser recebido, inclusive com a sua própria exterminação, né? O fim da sua existência física. Ele vai ser recebido no céu com homenagens, com honrarias, com banquetes, não é? O Espiritismo nos orienta que, ao sermos recebidos no mundo espiritual, iremos habitar em lugares de conformidade com aquilo que praticamos na nossa existência. Isso gera uma certa estabilidade, porque muitos não aceitam isso. E a gente entra no assunto da fé, né? Por que uns aceitam? Por que chega ao ponto de ter tanta discussão no mundo esse assunto de fé? Por que algumas pessoas são tão radicais umas com as outras, impondo a sua maneira de pensar, independente de raciocínio, independente de reflexão, independente de amadurecimento? A pessoa simplesmente segue uma linha, uma trajetória, e aquilo é seguido de uma forma tão radical que causa inimigos. A pessoa se baseia naquele conceito, e quem não pensa como ela, até mesmo dentro da família, passa a se tornar seu rival, seu inimigo. Não creio que esse seja um bom caminho, porque, segundo Divaldo Franco, o sentido da fé é trazer harmonia, é trazer paz, é trazer alegria, consolo. E você se debater, você impor o teu conceito, a tua opinião para os demais, até mesmo para as pessoas que convivem com você, não é uma forma agradável da pessoa receber esse ensinamento, através da raiva, da imposição. Penso que as coisas devem ser conseguidas através de dedicação, de análise, de reflexão. Você pontuar as questões, pontuar o X. Isso tem sentido? Isso tem lógica? Isso vai fazer o bem? Isso vai aproximar as pessoas? Que é o sentido da fé, não é? Aproximar as pessoas, fazer do nosso mundo um mundo melhor, não através do medo. Porque você ter fé através do medo, é difícil compreender isso. Algumas pessoas dizem assim: você teme a Deus? Eu não temo a Deus, não. Eu não temo a Deus, eu respeito Deus. Eu não compreendo a sua grandeza. Eu estou muito longe de compreender Deus. Mas a partir do momento que eu não consigo entender Deus, eu não consigo ver Deus, eu não consigo olhar para Ele, não consigo tocar nele, não consigo ouvi-lo, porque a minha infância espiritual é tão grande que não permite, né, essa dádiva, eu começo a reparar então nas consequências, nos efeitos, porque não existe efeito sem causa. Nós nos limitamos muitas vezes a compreender Deus, a tentar compreender Deus, baseado nos nossos 5 sentidos, né? Que nós aprendemos na escola: o olfato, tato, paladar, audição, e tem mais um outro que me fugiu agora. Mas existe uma outra maneira de tentar compreender Deus, que é intimamente no coração de cada um. Você
Não precisa ver a eletricidade para saber que ela existe. Você não precisa ver o vento para saber que ele existe. Você não precisa tocar a gravidade para saber que ela existe. Daí que vem essa reflexão, que não existe efeito sem causa. Aqueles que baseiam a sua fé simplesmente na situação dela não poder ser questionada, mesmo com respeito, eles têm a fé religiosa, a fé das paredes, a fé do ornamento, da roupa, do destaque social. Eu creio que o que movimenta a humanidade e vai movimentar no futuro vai ser a fé pela convicção. Hoje as pessoas procuram uma casa religiosa, seja uma igreja católica, ou uma igreja protestante, ou até mesmo um centro espírita, para encontrar respostas. Respostas, na maioria das vezes, de emergência, para explicar o inexplicável, aquilo que ainda não é compreensível. Eu tive uma época na minha existência que eu ia em determinada tendência religiosa porque eu escutava aquilo que eu queria ouvir. Necessariamente não era o que eu precisava ouvir, mas era aquilo que eu queria, aquilo que me agradava ouvir. Eu fui uma vez numa casa religiosa, onde a pessoa que me recebeu me disse assim: o teu sofrimento, a tua dúvida não tem sentido de existir, porque você é filho de Deus e Deus é dono do mundo. E se você é filho do dono do mundo, você tem direito a ter tudo. Você tem direito à riqueza, a posses. Depois eu fui para outra opção religiosa, que a pessoa que me recebeu me orientou assim: mas você tem muita dúvida, você questiona muito. Tem coisas que você não pode saber. E tem coisas que não é direito seu saber. Você aceite por aceitar. Eu não concordo com isso, porque o estudo, o direito ao conhecimento é universal, é inquestionável você ter direito ao aprendizado. Qualquer pessoa pode falar para mim: olha, Cláudio, você não tem conhecimento sobre combustível. É verdade, eu não tenho conhecimento sobre combustível, eu posso falar muito pouco a respeito sobre o assunto. Mas ninguém pode me tirar o direito de estudar, de me aprimorar, de conhecer. O direito ao estudo, à análise, à observação é inquestionável. O direito de você frequentar uma escola, de você debater com alunos, de você fazer perguntas para o professor a respeito de alguma coisa, é um direito universal. E é isso que dá base no Espiritismo, que me faz seguir, mesmo que modestamente, pelo menos intencionalmente, o Espiritismo, porque ele abre essa oportunidade de você perguntar, de você questionar, não com desrespeito a quem quer que seja, com desrespeito a Jesus, com desrespeito a Deus, mas dada a minha limitação, porque eu não entendo realmente, eu não compreendo. Então eu busco, através de estudo, através de perguntas, respostas para as minhas dores. Por que passamos algumas privações? Por que o desemprego bate na minha porta? Por que a separação causa tanta dor? Por que um filho é tão rebelde? Por que a convivência em família
que se pudéssemos escolher, dada a ótica atual, né, na nossa existência atual, nós não escolheríamos para parentes, ou para amigos, ou para esposa, ou para marido. Essas perguntas muitas vezes nos são caladas, nos fazem engolir goela abaixo, baseado na simples frase de que você não tem fé. Você não tem fé, você não acredita em Deus porque você questiona. E questionar é um direito, porque questionar é um trampolim para o conhecimento. Questionar é você dar um passo à frente. É você falar com respeito para quem está te orientando. Olha, me perdoe, mas eu ainda não compreendi tal situação e ainda está difícil aceitar. É difícil, porque o mundo ainda hoje, na maioria das vezes, é na base do autoritarismo, na base de cima para baixo. E o Espiritismo, com todo respeito às demais opções, não é somente uma religião. O Espiritismo também é ciência, é filosofia e também é religião. É ciência porque se baseia em testes, em análises, não somente no misticismo, no achismo, no talvez, no ouvir falar. O Espiritismo analisa os fatos. É uma filosofia também, porque nos ajuda a refletir sobre a nossa existência, o que somos, de onde viemos, para onde vamos, o porquê de estarmos aqui. E também é uma religião, porque nos aproxima de Deus, nos interliga a Deus, utilizando muitas vezes dos seus prepostos, dos seus trabalhadores do bem, da sua seara do bem, que fazem a intermediação, que nos auxiliam, dado a nossa ligação ainda ao egoísmo, à raiva, à melancolia. Esses nossos amigos espirituais que estão numa condição de evolução espiritual muito mais avançada que nós, nos ajudam, nos auxiliam a transpor algumas barreiras, dada a condição que eles ocupam hoje, e que para nós alguns conhecimentos seriam difíceis de compreensão. E o Espiritismo não usa somente a imposição. A fé orientada no Espiritismo é aquela que você olha para o lado e vê o surgimento de uma planta e acompanha o seu crescimento. Desde uma semente, quando ela aponta as suas primeiras folhas, o seu crescimento, o desenvolvimento da sua estrutura, da sua raiz, do seu caule, do seu tronco, dos seus galhos, até surgirem flores, plantas, nas terminações dos galhos, e depois frutas. E a fé também é assim para nós. Ela não é imposta, ela é conquistada aos poucos, baseado nas nossas vivências, nas nossas experiências. Aos poucos vamos compreendendo Deus, a sua grandeza, o quanto ainda estamos distantes, embora abraçados por Ele, mas ainda o quanto somos infantis na nossa existência espiritual, e o quanto podemos crescer um com o outro, nos ajudando, estendendo o braço, acreditando que vai melhorar. Muitas vezes até quando a nossa dor é tão forte, mas sabemos que lá na frente existe um lugar bonito, existe um caminho. E apesar das nossas dores, estendemos o braço para o lado
e convidamos aquele que está na caminhada, sem forças, para não desistir, para seguirmos juntos a nossa estrada, para irmos adiante, para não ficarmos no caminho, adormecidos. A fé orientada pelo Espiritismo é a fé conquistada, é a fé baseada em reflexão, não é imposta. Ela é germinada dentro de cada um e vai crescendo conforme o tempo, baseado nas nossas experiências. Falar sobre fé, a gente lembra dos vários exemplos que nos foi narrado através dos evangelhos, daqueles muitos que tiveram o privilégio de conviver fisicamente com Jesus, quando na sua passagem no nosso planeta, lá na Galileia, embora ele ainda esteja presente no nosso dia a dia, porque nós espíritas não cremos nem na volta, nem na existência de Jesus. E eu explico por quê. Primeiro, na volta, porque não consigo entender o retorno de quem nunca foi. Não consigo compreender o retorno, a volta de quem já está aqui. E se eu não posso compreendê-lo, é devido às minhas más inclinações que ainda estão intrínsecas no meu ser, na minha existência, na minha maneira de conduzir minha vida. As escamas do orgulho, da raiva, da vaidade, da mágoa e do ressentimento ainda estão presentes aqui, assim como estiveram presentes nos olhos de Paulo. E eu não consigo arrancá-las, porque ainda predomina em mim as minhas más inclinações. E também não consigo crer na existência de Jesus, porque existe uma diferença muito grande em crença e fé. Quem crê não tem certeza. Eu posso dizer assim: filho, bote um agasalho, o tempo está fechando, está com nuvens pesadas, eu creio que vai chover, leve um agasalho. Eu creio, eu não tenho certeza. Eu posso dizer: eu creio que meu time vai ser campeão no campeonato, porque ele está fazendo boas partidas, e eu creio que meu time vai ser campeão. Eu creio, eu não tenho certeza. Espírita não crê. Espírita tem certeza. Espírita sabe da existência de Deus e da existência de Jesus. Existe uma diferença muito grande entre crença e fé. Fé é você confiar, é você se entregar, é você falar para Deus: Senhor, estou no meu limite, não consigo superar as minhas provações, não consigo superar as dificuldades que estão no meu caminho. Muitas vezes aquilo que eu planejo, aquilo que eu tento, aquilo que eu tenho como objetivo, eu não consigo realizar, mesmo porque nem tudo que a gente pede para Deus é o ideal. Eu tenho fé que eu vou conseguir um emprego em determinado lugar. Será que eu sou merecedor daquele emprego? Ou aquela vaga daquele emprego não está à disposição de alguém que tem maior necessidade que eu? E às vezes eu peço isso para Deus, colocando a minha prioridade no meu pedido, colocando a minha necessidade no meu pedido, baseado na minha suposta fé. Eu creio em Deus, então eu vou superar tudo. Eu vou superar meu próximo? Eu vou superar a necessidade do meu próximo? Meu Deus, eu confio no Senhor. Eu sei que vai ser tomada a providência necessária, baseado no meu esforço, baseado no esforço do meu semelhante, em nos aprimorarmos e seguirmos adiante. Eu estou nas minhas limitações, mas eu confio no seu coração amoroso.
Eu confio na sua bondade. E eu sei que a providência necessária vai ser tomada. Eu me entrego ao Senhor sem questionar, sem duvidar. Eu me entrego. Eu não somente creio, mas eu me entrego inteiramente. Eu estou passando por tantas dificuldades hoje, meu Deus. Eu passo por tantas aflições, tantas preocupações. Na convivência familiar, no relacionamento, na educação dos filhos. O trabalho que eu tenho, que eu até agradeço, mas ainda não é suficiente para atingir minhas necessidades, mas mesmo assim eu agradeço. Ou mesmo pelo fato de estar desempregado, eu agradeço. E me entrego ao Senhor, porque eu sei, eu confio no Senhor que o sol vai nascer amanhã. As portas estão aí para mim abri-las. Eu confio no Senhor, mas também eu preciso reagir, eu preciso merecer, eu preciso estudar, eu preciso trabalhar, eu preciso de difundir o ódio, eu preciso pedir perdão, eu preciso perdoar, eu preciso olhar meu semelhante não como inimigo, mas como irmão que está em busca de aprimoramento da mesma forma que eu. E confiar que não somente eu, mas toda a humanidade, mesmo aqueles com quem eu tenho alguma desavença, vai melhorar. Confiar no mundo melhor, confiar, se entregar, não deixar as informações tristes dominarem nosso pensamento, mas confiar, ter fé, não é somente crer no futuro melhor, é participar dia a dia, da mesma maneira da semente que caiu no chão, gerou uma plantinha, aquela plantinha cresceu, gerou raiz, tronco, galhos, folhas, frutas. Confiar que essa planta, da mesma maneira que ela cresceu e se desenvolveu, nós também vamos passar por tudo isso. E os problemas que nos atingem hoje, que nos tiram sono, nos trazem preocupações, vão passar, assim como passaram os problemas que existiram há 8, 10 anos atrás. Não são os mesmos hoje, são diferentes. E os de hoje não serão os mesmos do futuro. Ter fé é alegria, não é somente acatar o que foi imposto na nossa existência, mas refletir e aproveitar os ensinamentos até mesmo das dificuldades, para projetarmos um futuro melhor, um mundo melhor na nossa existência. Encarar. Existe um pensamento que diz: fé inabalável é aquela que encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Olhar o passado, olhar o presente e projetar o futuro, baseado no nosso esforço para nos melhorarmos. E confiantes, não somente crermos, mas confiantes de quem está no comando desse planeta é o ser mais puro, mais iluminado, mais amigo, mais bondoso, nosso irmão mais velho, que a humanidade jamais teve conhecimento de um igual ou parecido. O Mestre Jesus, o Príncipe da Paz. Fiquei com Deus, gostei de conversar com vocês. Um abraço fraterno para todos. Muita paz.